O texto para a nossa meditação nessa manhã se encontra em Hebreus 13, versículos 15 a 16. 15 e 16. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Muitas pessoas confundem o que é o louvor a Deus. O louvor não é um momento que nós temos no culto, um instante que nós temos separado para cânticos ou para qualquer outro tipo de expressão, mas louvor é uma atitude que o cristão deve ter. Como nós devemos louvar a Deus e como expressar o nosso louvor? Carta aos Hebreus, de autoria desconhecida, embora alguns pensem ser de autoria paulina, mas não consegue se definir, foi escrita justamente para o povo hebreu espalhado pela região da Ásia Menor, um povo que já vem de uma tradição de culto do Antigo Testamento, aonde os sacrifícios faziam parte da maneira como eles cultuavam a Deus. Por isso o autor faz uso desta expressão, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. O que eram os sacrifícios de louvor? No Antigo Testamento, o sacrifício de louvor era a resposta do ser humano às experiências especiais de bondade de Deus. Como isso acontecia? A pessoa tinha lá uma plantação, e naquele ano a colheita tinha ido muito bem. A pessoa ia lá e oferecia um sacrifício em louvor a Deus. Veja, há uma diferença. Nós aprendemos que no Antigo Testamento o sacrifício era para o perdão dos pecados. Então, anualmente ia-se ao templo para as celebrações e levava-se lá um animal sem defeito para ser sacrificado como expiação dos pecados. No entanto, ao longo do ano, quando a pessoa tinha um motivo especial de agradecimento a Deus, ela ia oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Então ela ia até o templo, levava um animalzinho, sacrificava como uma expressão de louvor a Deus. No Novo Testamento, Cristo extingue todo e qualquer sacrifício. Portanto, agora, o sacrifício de louvor, a que se refere aqui o autor de Hebreus, parte do íntimo do coração do crente. Parte daquilo que há de mais genuíno do cristão. E é somente em Cristo que nós temos a capacidade de oferecer louvor a Deus de maneira digna. Não existe outra forma de nós louvarmos a Deus que não seja pelo meio do sacrifício de Cristo. E como nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus oferecendo o nosso melhor, aquilo que há de mais genuíno no nosso coração. Ofereça a Deus o seu melhor, o que brota do seu coração. E para isso nós precisamos colocar no nosso coração o que há de melhor. A boca fala do que está cheio o coração alegre, aformoseia o rosto. A própria Bíblia nos dá os elementos daquilo que deve estar no nosso coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, preste atenção no que você tem falado. Você tem mais louvado do que agradecido, você tem mais testemunhado do que reclamado. Se o coração alegre, aformoseia o rosto, será que nós temos expressado a alegria do contentamento, a alegria de sermos sustentados por Deus? Para nós oferecermos um sacrifício digno de louvor ao nosso Deus, nós precisamos semear em nosso coração a sua palavra. E esta palavra se transforma em realidade. Eu acho muito interessante quando a gente fala da palavra de Deus fazer diferença na nossa vida, porque quando a gente fala sobre isso, geralmente a gente tende a pensar em coisas mais espirituais, ou coisas mais do intelecto, que aquilo tem que fazer sentido para nós, e isso se transformar numa atitude
plausível, e a gente se esquece que a palavra de Deus ela vem para confrontar e para transformar toda a nossa vida e todo o nosso existir. Quem expressa muito bem isso é um profeta que eu gosto muito dele, que é o profeta Abacuque. Na profecia dele, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que ele ouve a profecia acerca do juízo de Deus, e ele diz que as suas entranhas tremem, e ele sente os seus joelhos vacilarem, os seus lábios tremerem diante da palavra de Deus. Todo o corpo sente quando a palavra de Deus entra em contato conosco. Há uma alteração da nossa vida. Sacrifícios de louvor são atitudes e expressão de louvor que brotam do nosso coração e se revelam genuinamente na presença de Deus. Mas como estes sacrifícios de louvor se expressam na vida do crente? Como ele acontece na vida do crente? O versículo 16 responde esta pergunta: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Como nós podemos oferecer sacrifícios de louvor? Pela prática do bem. Pela prática do bem. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: em suma, o significado consiste em que, caso queiramos oferecer sacrifício a Deus, então devemos invocar o seu nome, fazer conhecida a sua generosidade através de ações de graças e fazer o bem aos nossos irmãos. Ou seja, se eu quero expressar o meu louvor a Deus, eu devo fazê-lo praticando o bem. E aí a gente vai eliminar um conceito, né, de que louvar a Deus é vir aqui à frente e cantar alguns cânticos, né? De que louvar a Deus é estar no culto aos domingos. Também é. Mas a maior expressão de louvor a Deus está quando nós fazemos o bem. Quando nós fazemos o bem. Fritz Laubach, um comentarista também bíblico deste texto, ele diz o seguinte: no lugar ocupado pelos inúmeros sacrifícios na vida e na devoção do Antigo Testamento, encontra-se na vida da igreja a entrega da vida a Deus no serviço prático ao semelhante. O louvor não é algo teórico, não é algo momentâneo, é uma prática diária, é uma prática constante. O verdadeiro sacrifício de louvor é expresso em ação de graças que se reflete na prática do bem. Ninguém pode dizer que louva a Deus se não pratica o bem. A prática do bem é essencial para o louvor a Deus. E essa prática do bem ela pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode acontecer quando a gente para ouvir uma pessoa que está aflita, que está necessitada. Ela pode acontecer quando a gente estende a mão ao necessitado. Ela pode acontecer quando eu acolho o meu vizinho num momento de aflição. Ela pode acontecer de diversas maneiras. E oportunidades hoje não nos faltam para praticarmos o bem. Praticar o bem é fruto do coração de quem louva a Deus genuinamente. E aí, diante de uma verdade bíblica tão contundente como essa de Hebreus 13, 15 e 16, a gente pode olhar ao nosso redor e ver o quanto que igrejas têm negligenciado a prática do bem, em detrimento de ter os seus templos cheios, de ter as suas contas bancárias gordas, de terem poder político na sociedade. Nós podemos ver o quanto que a prática do bem tem sido deixada de lado. No início do mês de agosto aconteceu em São Paulo a Assembleia Geral da Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina, da qual a IPEI do Brasil faz parte. E o atual presidente da IPRAL é o reverendo Aguinaldo da IPEI do Brasil. E durante a Assembleia, nós tivemos aí presbiterianos e reformados da Colômbia, da Argentina, da Bolívia, de igrejas do Caribe, né, da região do Caribe, lá em São Paulo. E o reverendo Roberto Mauro, lá da primeira IPEI de São Paulo, que contou esse testemunho. Ele falou: Giovanni, nós estávamos um dia, após um ciclo de palestras, tinha um tempo livre e o pessoal queria ir até o Templo de Salomão
para conhecer o templo de Salomão. E aí eles reservaram lá 2, 3 táxis e foi todo mundo lá para o templo de Salomão ver, né? Um grupo grande lá ver o templo de Salomão. E a reação desses pastores e líderes jovens da América Latina diante do templo de Salomão foi chorar. Eles choravam copiosamente. E quando perguntavam por que vocês estão chorando, eles falavam assim: como pode uma igreja erguer um templo desse tamanho e ter tanta gente na rua numa cidade como São Paulo? Como que essa igreja não consegue enxergar que isso aqui não serve para nada, né? Que isso aqui não é propósito do reino? E as pessoas choravam e choravam. Então, às vezes, a gente procura ser igreja de uma maneira como Deus não quer que a gente seja igreja, né? Quando você vai a São Paulo, eu estive em São Paulo para a Assembleia Geral agora, e fazia muito tempo que eu não andava pelo centro de São Paulo, eu tive a oportunidade de andar, e conversando com a Tatiana depois, porque foi o objeto de pesquisa dela no mestrado, ela me disse: Giovanni, a população de rua em São Paulo, quando a gente saiu de São Paulo no final de 2012, eram de cerca de 11 mil pessoas. Em 2015, saltou para 16 mil pessoas. E isso a gente está falando de um eixo que vai da Estação da Luz até o Vale do Anhangabaú. A gente não está falando do entorno ali ainda, né? Todo aquele entorno do centro expandido. Então, só naquele trecho, 16 mil pessoas vivendo na rua. Você não andava uma quadra no entorno do hotel que você não topasse com um pedinte ou com 3, 4 pessoas morando na calçada. E você também não anda uma quadra no centro de São Paulo sem você passar ou por uma igreja pentecostal, ou por uma igreja neopentecostal, ou por uma igreja luterana, ou por uma igreja católica. Há abundância de igrejas no centro de São Paulo. E, no entanto, a prática do bem tem sido negligenciada. E nós, nesta manhã, eu quero exortar a igreja a isso. Que nós, mesmo pequenos, né, às vezes a gente se considera pequeno por sermos eu acho muito carinhoso a maneira como o Joraci se refere à nossa igreja, né, como igrejinha, porque é igrejinha mesmo, né? Nós somos pequenininhos, né, para a honra e glória do Senhor, mas que nós possamos crescer sem negligenciar a prática do bem, sem negligenciar olhar para o necessitado, sem negligenciar olhar para aqueles que carecem da vontade e da necessidade da palavra da vida que transforma a vida. Então, nesta manhã, quando nós perguntamos como louvar a Deus, nós respondemos com sacrifícios de louvor, sacrifícios que brotam do nosso coração, genuinamente, entregando o nosso melhor a Deus de coração. E como nós podemos expressar o nosso louvor? É pela prática do bem. É pela prática do bem. Não negligencie na sua vida a prática do bem. Às vezes a gente convive com pessoas que precisam desabafar e que chegam para desabafar com a gente. E às vezes a gente fica: lá vem o chato de novo, né? Lá vou eu ter que aguentar esse desabafo de novo. Não encare dessa forma. Encare como uma oportunidade, uma porta que está se abrindo para que o Evangelho seja anunciado, para que a palavra seja pregada. Encare como uma oportunidade de você orar pela vida da pessoa, de você ministrar na vida dela a palavra da salvação, de você transformar a realidade de alguém que está necessitado numa realidade de alguém depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. Se você louva a Deus, então a prática do bem deve ser uma constante na sua vida. Que nessa manhã o texto de Hebreus possa impactar os nossos corações e que nós possamos olhar sempre, sempre para o nosso próximo como uma oportunidade de nós anunciarmos a salvação. Nós não vamos ser capazes de mudar a realidade do mundo. Não vamos. E a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase bastante interessante, que ela diz que o bem que nós fazemos é apenas uma gota no oceano. E o oceano é gigantesco. Mas se você retirar aquela gota, ela vai fazer falta. Então a gente não pode deixar de praticar o bem. A gente não pode deixar de viver o bem. Porque este é um mandamento de Deus para nós. É este louvor que Deus quer dos nossos corações. Que Deus assim nos abençoe.